Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Prontos para a parte 2 do capítulo 12, A Lei da Religião? Bom, eu vou começar já fazendo uma confissão para vocês. Nossa, estamos falando em religião, né? Confissão tem tudo a ver. A verdade é que eu dividi o capítulo em duas partes, fiquei mais uma semana para digerir essa segunda parte, mas eu não consegui digerir. A verdade é essa, não foi ainda feita a digestão total. Os temas são bem, como podemos dizer, complexos, complicados? Não, eu acho que é controversos a palavra. Então, eu vou ler uns trechos, não vou me alongar muito, porque são temas que eu não conheço profundamente. Então, eu vou ler a forma como o autor colocou e aí eu deixo para vocês me ajudarem a digerir. Vamos combinar assim? Mas se você está chegando agora neste canal, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade. E nós estamos no capítulo 12, que eu dividi em duas partes, a lei da religião. Por quê? Porque é um tema que a gente geralmente tem até um ditado, né? Coisas que não se discute, religião, política, futebol. E eu acho que a gente devia, isso é uma crença que a gente devia eliminar. A gente tem que discutir sim religião. A gente tem que entender que cada um escolhe a sua forma de se religar a Deus, né? Porque uma das definições de religião vem de religare, né? Que é religar-se à força divina. E eu acho que cada um tem que escolher a sua forma de fazer essa religar, né? Se religar com Deus. E aí, na parte 2 desse capítulo, o autor vai falar. Agora, a gente na parte 1 falou de religiões que prescindem de um Deus, né? E essa parte 2 vai ser religiões que não prescindem de um Deus. A primeira que ele fala é segundo a lei da natureza, e ele vai falar de algumas religiões que não prescindem de Deus, e o exemplo que ele descreve mais é o budismo, né? Vocês já devem ter ouvido falar que o budismo é uma religião bastante conhecida, difundida no mundo, e ela vem de Buda. Buda era Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um ser humano comum, era um príncipe, né, da sua cidade, da sua localidade, mas ele não aguentava ver o sofrimento humano, né? Ele começou a se indagar sobre essas questões. Então, ele sai em busca do que ele vamos falar mais tarde, da iluminação. Então, eu vou ler um trechinho aqui que já fala sobre o budismo. Tem mais alguns trechinhos que eu vou falar sobre o budismo, mas eu achei extremamente interessante a forma como ele define, né? Como ele fala dessa questão da religião, como isso ficou para ele. Tá certo. É isso mesmo. Como Siddhartha Gautama teve a sua inquietação. Com 29 anos, Gautama fugiu de seu palácio no meio da noite, deixando para trás sua família e suas posses. Ele viajou por todo o norte da Índia como um vagabundo sem teto, procurando uma forma de se livrar do sofrimento. Visitou Ashram, acho que a pronúncia é essa, gente, porque isso é indiano, e sentou-se aos pés de gurus, mas nenhum o libertou totalmente. Sempre restava alguma insatisfação. Ele não se desesperou. Resolveu investigar o sofrimento por conta própria, até que descobriu um método para a libertação total. Passou 6 anos meditando sobre a essência, as causas e as curas da angústia humana. No fim, chegou à conclusão de que o sofrimento não é causado por má sorte, por injustiças sociais ou por caprichos divinos. Na verdade, o sofrimento é causado pelos padrões de comportamento da nossa mente. Então é muito interessante, eu achei muito interessante, porque ele vai dizer que não, mesmo que se você tiver um problema e você recorrer a Deus, não vai ser Deus que vai resolver especificamente o seu problema, se o seu padrão mental não acreditar realmente naquela solução. Vou continuar, que tem mais um trechinho. Grandes deuses podem nos enviar chuvas, instituições sociais podem proporcionar justiça
e o bom serviço de saúde, justiça e um bom serviço de saúde. E coincidências afortunadas podem nos transformar em milionários, mas nada disso pode mudar nossos padrões mentais elementares. Por isso, até mesmo os maiores reis estão condenados a viver em agonia, fugindo constantemente da tristeza e da angústia, o tempo todo indo atrás de prazeres maiores. Então, ele vai falar sobre isso. Então, o desejo de ter coisas é o que nos causa angústia. Então, ele chega à conclusão que para você não sofrer, você tem que aceitar as coisas como elas realmente são. Mas como que a gente faz isso, né? Então eu vou ler mais um trechinho aqui que ele vai falar como que a gente tem que fazer isso. Mas como fazer com que a mente aceite as coisas como são, sem desejar? Aceitar a tristeza como tristeza, a alegria como alegria, a dor como dor. Gautama desenvolveu um conjunto de técnicas meditativas que treinam a mente para experimentar a realidade tal como é, sem desejos. Essas práticas nos ensinam a focar toda a atenção na pergunta: o que eu estou sentindo agora? Em vez de o que eu prefiro estar sentindo. É difícil alcançar esse estado de espírito, mas não é impossível. Então, Buda lá, ó, o budismo ele é milenar, tá, gente? Já faz muito tempo, inclusive ele antecede a Jesus, ao cristianismo. E ele vai falar isso, né? O que eu estou sentindo agora? Agora eu pergunto para vocês: quem nos dias de hoje faz essa pausa e pergunta o que eu realmente estou sentindo? Então, o problema não é da tristeza, da alegria ou da dor, porque se você está alegre, fique alegre. Se você está no momento triste, fique triste. Se você está sentindo uma dor, sinta essa dor. É isso que Siddhartha Gautama fala. Mas não permaneça nela. Né? A monja, que eu vou deixar um vídeo dela aqui como sugestão no final desse vídeo, ela fala isso: nada é fixo nem permanente, né? Então, mesmo se for bom, vai passar, e mesmo se for ruim, vai passar também. Então, ele desenvolveu essas técnicas de meditação e ele fala para você atingir o que ele chama de nirvana, né? Você precisa exercitar, praticar essas técnicas de meditação e evitar o desejo. Né? E aí ele fala de alguns cuidados, né? De você não assassinar ninguém, não roubar, não praticar o sexo promíscuo, né? Porque isso também é você sendo movido pela luxúria, pelo desejo, pelo desejo, por desejo, não pelo amor, pelo sexo em si, que seria, né? Por amor, por reprodução, por outras causas, né? Outras coisas. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Quando as chamas estão completamente extintas, o desejo é substituído por um estado perfeito de contentamento e serenidade, conhecido como nirvana, cujo significado literal é a extinção do fogo. Aqueles que alcançaram o nirvana se libertaram totalmente de todo sofrimento. Eles vivenciam a realidade com clareza absoluta, livre de fantasias e ilusões. Embora muito provavelmente ainda encontrem desprazer e dor, essas experiências não lhe causam sofrimento. Uma pessoa que não deseja, não sofre. Aí continuo. O budismo não nega a existência de deuses. Eles são descritos como seres poderosos que podem trazer chuvas e vitórias, mas eles não têm influência alguma na lei segundo a qual o sofrimento deriva do desejo. Se a mente de uma pessoa for livre de todo desejo, nenhum Deus poderá torná-la miserável. Por outro lado, quando o desejo surge na mente de uma pessoa, nem todos os deuses do universo reunidos são capazes de salvá-la do sofrimento. Então, é isso, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que estão sempre em estado de sofrimento, né? Eu acredito que vocês devem encontrar essas pessoas, né? Que a gente chama de vitimistas. Então, às vezes ela tem até uma boa condição, como ele falou, mesmo os reis podem viver em angústia. Então, às vezes você fala, nossa, mas por que aquela pessoa sofre tanto, né? Ela tem uma família boa, ela tem um emprego bom, ela tem filhos maravilhosos e ela ainda está em sofrimento. Por quê? Porque isso é um padrão mental.
Então a pessoa ela só consegue se libertar disso mudando o seu padrão mental, que Buda vai falar que você vai conseguir por meio do quê? Da meditação. Porque como a monja fala, a meditação é o quê? Você mergulhar para dentro. E quanto mais dentro, mais fora. Porque quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu percebo o que eu sou aqui dentro, mais eu percebo os outros, porque todos passam por problemas, gente. Todo mundo tem uma história triste para contar. Isso é fato. Mesmo aquela pessoa mais afortunada que você vai falar, nossa, esse nunca teve um problema, senta uma meia hora com ele. Senta uma meia horinha que você vai ver que tem uma história ali para ele te contar. Então, essa atenção que a gente tem que ter com o outro, e essa compreensão quando a gente fala de religiões, porque cada um escolhe a sua forma de se religar a Deus e a gente tem que acolher e compreender, né? Desde que essa pessoa não esteja fazendo nenhum mal, né? Como o próprio Buda fala, né? Não está assassinando ninguém, não está fazendo aí uma luxúria, um sexo promíscuo, que ele que se perde no próprio desejo, não está praticando roubos, né? Que são as 3 coisas que ele pede para evitar, além da prática da meditação, você consegue, né, ter uma vida com mais qualidade. E aí o autor continua, aí vem a parte que eu ainda estou tentando digerir e vou contar com a ajuda de vocês para digerir, porque aí ele vai vir falar das religiões que ele considera humanistas, ou seja, o culto ao homem. Embora elas tenham Deus, ele fala, né? Embora essas religiões acreditem num Deus, mas elas colocam o homem como principal coisa assim no mundo, né? A humanidade é que precisa ser salva. E aí eu vou ler um trechinho já para vocês, que vocês vão entender aonde foi que eu comecei a não digerir esse capítulo. Mas se levarmos em consideração as religiões baseadas em leis naturais, veremos que a modernidade é uma era marcada por intenso fervor religioso, esforços missionários sem paralelos e as guerras religiosas mais sanguinárias da história. A era moderna testemunhou a ascensão de uma série de religiões baseadas em leis naturais, como o liberalismo, o comunismo, o capitalismo, o nacionalismo e o nazismo. Esses credos não gostam de ser chamados de religiões e se referem a si mesmos como ideologias. Mas esse é apenas um exercício semântico. Se uma religião é um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença de uma ordem sobre-humana, então o comunismo soviético é uma religião tanto quanto o islamismo. Então aqui ele faz uma relação e aí vocês entendem, ele coloca isso como religiões porque se é um conjunto de crenças e valores, e lembra que ainda tinha mais uma outra questão da religião, que você quer impor ela para todo mundo e ela tem que se tornar universal, então sim, né, o capitalismo, o nacionalismo, o comunismo, o liberalismo e o nazismo são religiões. Quando ele fala em questão semântica, que é uma questão da classificação das palavras, né? Então, mesmo que você estranhe isso, quanto eu estranhe, embora eu ache sensacional, eu concordo com a visão que ele apresenta aqui, é um tanto quanto estranho a gente pensar nisso. E aí ele vai descrever que ele vai falar sobre o capitalismo e o nacionalismo de forma mais profunda no capítulo 16 e 18. Então, aqui ele não fala sobre isso. Então, ele vai aprofundar um pouco mais falando sobre socialismo, liberalismo e nazismo. Eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Alguns leitores podem se sentir desconfortáveis com essa linha de raciocínio. E se isso faz sentir melhor, continue chamando o comunismo de ideologia em vez de religião. Não faz diferença. Podemos dividir os credos em religiões centradas em Deus e ideologias sem Deus, que afirmam se basear nas leis naturais. Mas então, para sermos coerentes, precisaríamos catalogar pelo menos algumas seitas budistas, taoístas, estoicas como ideologias em vez de religião. Então, percebe como que ele faz essa questão? Porque se o budismo não prescinde a Deus, então ele não é uma religião. Então, ele faz ele coloca, né, essa questão. Por outro lado, devemos notar que a crença em deuses persiste no seio de muitas ideologias modernas e que algumas delas, mais notadamente o liberalismo, têm pouco sentido sem essa crença. Então, ele fala, né, que não só
O, o, o liberalismo, o socialismo e o nazismo, eles acreditam em Deus, mas eles colocam o ser humano acima, né, dessa questão. Então, por isso que ele fala de sobre-humano. Então, o ser humano ele pode virar um super-humano. No caso do nazismo, a ideia era essa, porque era o humanismo de evolução, humanismo de evolução do ser humano. Então, ele poderia virar um super-humano ou um sub-humano, né? É uma das questões que ele traz aqui. Como esses temas são um pouco indigestos, vocês hão de concordar comigo, eu acredito. Então, a gente fica pensando sobre isso. Então, ele divide em 3 tipos de religiões humanistas. Então, é o humanismo liberalismo, o humanismo socialista e o humanismo de evolução ou o nazismo. E aí eu vou ler para vocês mais uns trechinhos que ele vai descrever um pouquinho melhor. Vou ler mais um trechinho para vocês. Então, os socialistas acreditam... Não, volto. Nos liberais. De acordo com os liberais, a natureza sagrada da humanidade reside em cada Homo sapiens individual. A essência dos indivíduos humanos dá significado ao mundo e é a fonte de toda autoridade ética e política. Se nos depararmos com um dilema ético ou político, devemos olhar para dentro e escutar a nossa voz interior, a voz da humanidade. Eu peguei alguns trechinhos que, se você ler só a frase, você vai falar assim: nossa, mas então não tem problema no liberalismo, né? Se ele fala que tem algum problema ético e político, eu vou ouvir a voz de dentro, que é a voz da humanidade. Mas aí a gente pode acessar Buda. Como que é esse padrão mental dessa pessoa que está pensando individualmente? Será que ela vai pensar no outro ou vai pensar só nela para resolver seu problema ético político? Será que a sua ética é só dela, né? E aí continua, agora ele vai falar sobre os socialistas. Os socialistas acreditam que a humanidade é coletiva e não individualista. Eles consideram sagrada não a voz interna de cada indivíduo, mas a da espécie Homo sapiens como um todo. Enquanto os humanistas liberais buscam tanto a liberdade quanto possível para os indivíduos humanos, o humanismo socialista busca a igualdade entre todos os humanos. De acordo com os socialistas, a desigualdade é a pior blasfêmia contra a santidade da humanidade, porque privilegia qualidades periféricas dos humanos em detrimento de sua essência universal. Por exemplo, quando os ricos têm privilégios sobre os pobres, significa que damos mais valor ao dinheiro do que à essência universal de todos os humanos, que é a mesma para ricos e pobres. Então, a gente vai ter aí o socialismo, né, que vai pensar no bem comum, o humanismo liberal, que pensa no indivíduo, que o indivíduo ele tem que ter a sua liberdade e correr atrás dos seus desejos, né, da melhor forma que ele achar. E aí a gente vai ter a teoria da evolução, que é o nazismo, né? E se você pegar só o recorte, se você ler só uma parte, você vai falar assim: nossa, mas isso é interessante. Agora eu vou ler para vocês sobre os nazistas. Os nazistas não detestavam a humanidade. Eles combatiam o humanismo liberal, os direitos humanos e o comunismo precisamente porque admiravam a humanidade e acreditavam no grande potencial da espécie humana. Mas, seguindo a lógica da evolução darwinista, argumentavam que era preciso permitir que a seleção natural eliminasse os indivíduos inaptos e deixasse que apenas os mais aptos sobrevivessem e se reproduzissem. Ao socorrer os fracos, o liberalismo e o comunismo não só permitiam que os indivíduos inaptos sobrevivessem, como também lhes davam a oportunidade de se reproduzir, dessa forma boicotando a seleção natural. Então, olha só, eles acreditavam, né? A humanidade era uma coisa incrível, mas olha o que eles fizeram, né? Em busca de uma perfeição, aí, de uma raça pura, né? Que era o que eles consideravam os arianos, eles matavam, né? Eles matavam, né? O Hitler matou milhões, né, de judeus, mas não foram apenas os judeus as vítimas, eles foram as maiores vítimas em quantidades, mas todos aqueles que eles achavam que não eram aptos, né, não eram puros, não tinham essa condição
de se reproduzir e tornar o ser humano melhor, eles eram eliminados. Então, todas essas religiões aí humanistas, se você fizer um recorte, se você olhar só superficialmente, você vai falar, não, legal, eles estão preocupados com o indivíduo, no caso do liberalismo, né? O indivíduo tem a sua liberdade, tem a sua política, a sua ética. No socialismo, olha, ele pensa no bem de todos como um todo. No nazismo, pensa no ser humano como acima de todos. Só que todas elas têm aí questões, porque a partir do momento que eu tenho que tirar uma em relação à outra, eu elimino, eu não aceito a crença do outro. Então, é aí que tá o problema, porque a gente pode pensar, onde eu tava, inclusive o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês da monja, ela fala exatamente isso. Você discute com determinada pessoa sobre determinado assunto, e em algum momento você vê que aquela pessoa é irredutível naquilo. Então você pode falar, nossa, isso também é uma forma de se pensar, né? Um dos livros que eu trouxe para vocês como sugestão, que era Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né? Que inclusive disputou com o Sapiens. Uma das dicas que ele fala é isso. Então, em vez de você entrar no embate com a pessoa, você pode falar, nossa, realmente, se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria dessa forma. Mas vamos pensar que existe outra forma, né, de ver essa situação ou de pensar nesse problema. Então você valida o que o outro pensa, mas você não deixa de se colocar a forma que você pensa. E aí, de repente, quando a gente junta, né, duas ideias, pode sair aí uma terceira ideia, uma terceira visão, uma terceira questão, né? A gente, quando eu falei durante a semana, conversei com alguns amigos sobre as religiões e falei que havia 40 mil a 60 mil religiões no mundo. Então, existe várias. É como os partidos políticos também, né? Às vezes você tem lá um partido grandão e aí você discordou de alguma coisa. Aí você vai lá, faz um partido pequenininho, né? Que sai daquele grandão. E algumas religiões também tem isso. Então você fazia parte de uma religião grande e aí em algum momento você não concordou plenamente com aquilo. Aí você faz uma religião sua, né? Você faz a sua própria religião. Então E o Alexandre Comino, que é o bandista que eu vou deixar aqui também, lembra que eu falei que eu ia ter mais 3 indicações para vocês? É o Alexandre Comino, a Monja Coen e o padre Christian Shankar. Todos esses que eu estou indicando aqui, deixando na descrição, eu os sigo, eu os ouço e eu os admiro, né? Enquanto religiosos, mas também enquanto seres humanos. A forma como eles se colocam para a gente nos vídeos, nas palestras, é uma forma humana, uma forma que consegue olhar o outro, compreender o outro, embora ele tenha a sua crença, suas normas que ele siga dentro da sua religião. E o Alexandre Comino, ele fala isso sobre a Umbanda, né? Ele fala que existe uma Umbanda para cada umbandista. Então, embora tenha-se os rituais, tenha as questões que toda religião tem, né? Os seus rituais, o seu tempo de oração e tudo mais, mas dentro de você, né? Você desenvolve a sua própria fé. Então, como cada ser humano é único e cada um vive cada momento da sua vida de forma única, a fé também entra nessa questão, gente. Então, a fé é uma coisa de dentro para fora. E aí a gente tem que entender isso e acolher isso, porque às vezes a gente fala, né, até com um certo preconceito de determinadas religiões, fala, nossa, aquela pessoa, ela é intolerante, né? A religião dela não aceita determinadas coisas. Mas vamos olhar com mais carinho até para essas pessoas, né? Que eu vejo muita piada, por exemplo, sobre testemunhas de Jeová. E eu mesma já convivei com pessoas assim, e eu acho que eles restringem muitas coisas. Mas quando a gente pensa que dentro daquela região a pessoa ela é feliz, porque quem sou eu para criticar, né? Então, o meu intuito aqui, fechando esse capítulo, é que vocês olhem com mais carinho para todas as religiões e respeitem a forma como a pessoa escolheu de se religar a Deus. É só isso, não tem assim. É lógico, como eu falei no início, né? Se a pessoa estiver te fazendo mal, tiver, né, te impondo alguma coisa, aí senta, conversa com ela e expõe, fala, olha, existe também outras formas de se pensar, outras formas de se acreditar em Deus. Então é isso.
Espero que vocês tenham compreendido aí a semana que eu levei para digerir essas questões, porque a gente vive esse momento muito polarizado, né, de liberalismo, comunismo, socialismo, essas questões que entram, né, mais como ideologias políticas, mas eu achei interessante a forma como ele traz, falando que isso podem ser consideradas religiões, porque eu acho que o Harari ele traz algumas definições para a gente que são extremamente inimaginadas, né? A gente vive essa vida aqui de Homo sapiens e ele traz algumas coisas que nunca passaram pela nossa cabeça. Pelo menos eu tenho vivido isso nessa leitura e eu imagino que vocês também. Então, uma boa semana para todos, um beijo e até o próximo capítulo.